que acontece com essa questão? Ela é interessante pelo seguinte, né? Está lá acerca das limitações do poder de tributar previstas na lei orgânica do município. A pessoa fala assim, nossa, meu Deus, eu não olhei a lei orgânica do município, né? Fui fazer esse concurso, não deu tempo. Aí ela já trava. Só que para você responder essa questão, você não precisava olhar para a lei orgânica. Por quê? Porque ela é basicamente a Constituição Federal. Então, se você souber o direito tributário constitucional, você responde. Mas é muito interessante que a banca, às vezes, faz isso mesmo que aquela pressão psicológica no aluno, né? Ou seja, o aluno não pode ficar com medo da banca e da questão. Não pode, justamente. Outra dica que eu dou, porque assim, qual que é o tributo, né, o imposto, vamos falar, que todo mundo tem medo? O ICMS. Então, muitas bancas, mesmo com matéria geral, né, com questão geral não específica do ICMS, que poderia colocar qualquer tributo, qualquer imposto, vai lá e coloca o ICMS. A hora que o aluno olha, já treme. Ai, meu Deus, ICMS. Só que não tem nada a ver com ICMS. Não tem nada a ver com específico. Então, você tem que ter tranquilidade com relação a isso. Se me permite aqui, professora, no direito constitucional nós temos um princípio que chama-se da simetria constitucional. Sim. Ou seja, na pirâmide de Kelsen, a Constituição Federal está no topo. Então, por consequência desse princípio da simetria, as constituições estaduais vão seguir o padrão federal e, claro, que as leis orgânicas vão seguir o padrão. Vão seguir o padrão. Não vai poder contrariar. Não vai. E a maioria das vezes é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu, por exemplo, o ano passado, eu elaborei um código tributário de um município aqui do interior, né? Fui contratada para isso. E aí, a hora que você olhava, era um mero Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu falei assim, não, mas a gente não pode, a gente tem que seguir a legalidade para fazer um código específico, regionalizado, trazendo toda a modernidade dos entendimentos, né? Mas assim, você não precisa ficar com medo quando você olha assim, lei orgânica, né? Porque olha lá o que está falando. É vedado ao município estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributo intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo município. Gente, isso nada mais é do que o princípio da liberdade de tráfego, que está lá no artigo 150, inciso 5º da Constituição Federal. Só mudou ali para vias conservadas pelo município, que não tem problema nenhum, está seguindo o princípio da liberdade de tráfego, então está completamente correto. Lembrando que, para concurso público, a natureza jurídica do pedágio é de preço público ou tarifa. Esse pedágio não tem natureza tributária, isso para concurso público, tá, gente? Então, não tem natureza de taxa, e sim de tarifa ou preço público. Professora, precisa ser conservado só pelo poder público? Não. Mesmo conservado pela Odebrecht da vida, pelas concessionárias, vai continuar havendo a possibilidade de pedágio, tá, gente? Então, por isso que está correta. O item 1. O item 1. Item 2. É vedado ao município instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviço da União ou dos Estados, exceto as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Espera aí, a gente está falando de imunidade recíproca do artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, a linha A, e a autarquia não vai ser imune? Como assim? Uma fundação pública e eles não têm, não adentram a livre concorrência, então há sim a extensão dessa imunidade, tudo bem? Então, por isso que ela está errada, porque a imunidade ela é tanto uns dos outros com relação aos impostos, né? Quanto com as suas autarquias e as fundações públicas. Vale lembrar, né, professora, assim, só para enriquecer, né, que as autarquias e as fundações são instituições de direito
público, né? Direito público, então, existe uma extensão, né, de privilégios da administração pública direta à administração pública indireta dessas pessoas. Isso, porque o que acontece? Como elas não adentram na livre concorrência no mercado, então elas vão ter, porque assim, o grande problema da extensão dessa imunidade é quando a gente olha para a empresa pública e para a sociedade economia mista. O examinador começou até bem, né, professor? Ele colocou imunidade, né? E não colocou isenção, né? Isso. Então, o que acontece? Por exemplo, nem toda empresa pública ela vai ser imune. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, mas ela está num ramo onde ela tem concorrência. Então, ela não pode ter essa imunidade. Senão ela vai desequilibrar, vai né? desequilibrar. O Bradesco jamais ia ter condições de competir com cheque especial. Justamente. Agora, os Correios é uma empresa pública monopólio, não tem concorrência. Então, imune, igual a Casa da Moeda, empresa pública, monopólio imune. Então, a gente tem que sempre pensar assim, vai haver extensão da imunidade? Você tem que olhar, peraí, vai ferir a livre concorrência? Não vai ferir a livre concorrência. Então, haverá imunidade. Regrona geral, né, gente? Bacana, professora. Então, por isso que está errado, tá? Item 3. Qualquer anistia ou remissão, lembrando que essa remissão com 2 S, perdão, tá? Remissão com C cedilha, pagamento. Porque se mudar o 2S com C cedilha, muitas vezes pode alterar o entendimento da questão. Mas a pronúncia é tudo igual. Né? Então, qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária só pode ser concedida através de lei municipal específica, sim. Qualquer benefício fiscal, se a gente estiver falando de isenção, de anistia, de remissão, de moratória, de parcelamento, tudo necessita de lei. Por quê? Porque nós estamos no ramo do direito público. Então, a gente está de mãos dadas com o direito administrativo. E a gente não pode esquecer, né, professor? O senhor sabe até melhor que eu, do princípio da indisponibilidade do bem público lá da administração pública. Então, a gente anda de mãos dadas. Então, para poder, né, perdoar essa situação, há necessidade de uma lei. Não pode simplesmente sair da cabeça do gestor público. E assim, só para enriquecer nosso papo de concurseiro, porque aqui é o seguinte, cara, aqui você vai estudar direito administrativo, constitucional, tributário, civil, penal, o que a gente puder ajudar você, a gente ajuda. O que significa, professora, uma lei municipal específica? Não. É um detalhezinho. Então, por que ele está falando específica ali, gente? Porque se você for olhar o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, fala em lei específica. Mas não é que precisa ser feita uma lei só de isenção, uma lei só de anistia, uma lei só de remissão. Pode ser uma única lei trazendo tudo isso. Não precisa ser específico, mas há necessidade de uma lei. Não pode, por exemplo, um decreto, uma portaria, uma instrução normativa, ato do Poder Executivo só. Não, precisa da lei. O princípio da legalidade tem aquele da reserva legal. Da reserva legal, da estrita legalidade. Recordando aqui, professor, item 1, então é o artigo 150... 150, inciso 5º da Constituição Federal. Inciso 2... Artigo 150, inciso 6º, a linha A, parágrafo 2º da Constituição Federal. E a linha C? Artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Bacana, fechou. Então é o seguinte, não precisa o cara bloquear, né? Lei orgânica, né?